Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do movimento Cuidar e Transformar. E o tema da nossa live de hoje é o lado oculto dos relacionamentos. Os nossos convidados de hoje serão Atílio Frazeto Gomes, que é advogado sistêmico, terapeuta holística e facilitador em constelação familiar, e Paula Alcice Gonçalves, educadora física e coaching sistêmico. Eles já estão por aí. Olá, boa noite. Boa noite, Lu. Gratidão tê-los por aqui. O convite foi feito já o ano passado, né, Atílio e Paula? Mas não deu, agora deu para a gente estar conversando. Agora conciliamos as agendas. Prazer estar aqui. Obrigada pelo seu convite, que a gente possa contribuir hoje de alguma forma com cada coração que entrar nessa live. Com certeza, vai contribuir muito. Os dois queridos aí, eu conheci eles durante a pandemia, né? A minha irmã, a Rosane, que trabalhava em Itapira, e ela falou: tem um casal que está fazendo umas constelações à distância, tá? Falei assim: nossa, o que será que é isso, né? E daí acabei conhecendo eles. E estamos aqui hoje para falar sobre o lado oculto dos relacionamentos, né? Antes da gente começar, fala um pouquinho de vocês aí para o pessoal estar conhecendo um pouquinho mais. Bom, posso começar? Primeiro as damas. Bom, eu sou apaixonada, né, por pessoas. Então, desde os meus 13 anos de idade, eu dou aula. Comecei dando aula de balé, depois fui para ginástica, tive academia e hoje tenho academia online. Então, é 100% online hoje o nosso trabalho, né? Alguns atendimentos só presenciais, mas a maioria deles são online. A gente atende pessoas do mundo todo, né? Cada pessoa que sente a necessidade, né, de algo novo, é isso que a gente tenta contribuir com as pessoas. Então, eu, como profissional na área, né, como educadora física, sou formada em educação física, tenho várias especialidades, pego aquela pessoa que está cheia de dor, cheia de, né, travamento aí no corpo físico, eu trago uma proposta muito didática, né, muito prazerosa para que a pessoa realmente saia do sedentarismo, conquiste um estilo de vida mais saudável. Essa é a minha parte como personal trainer, né? Que eu já faço há 35 anos. E como coach sistêmica há 20 anos, eu ajudo pessoas a transformarem realmente a vida delas. De que forma? Não só cuidando do corpo, mas também cuidando da parte mental e emocional. Então, aquela autossabotagem, né, que a gente sabe que todos nós temos, aquelas crenças limitantes que muitas vezes nos impedem de dar o próximo passo para algo novo, e também as questões emocionais, né, que muitas vezes eu peço aqui o auxílio do Atílio, que é o que também segura a gente, né, como se fosse uma corrente nos nossos pés. Então, esse é o trabalho, né, que eu faço, que eu contribuo na Olhe para você, e juntos, né, a gente faz esse trabalho. Então, passo para o Tílio aqui, para ele falar rapidinho também o que ele faz. Eu já venho aí na área da advocacia há praticamente 30 anos e como terapeuta holística já há quase 15 anos e há 8 anos como facilitador em constelações, né? E eu sempre costumo brincar que a minha trajetória profissional, né, confunde com a minha própria vida, né? Que eu sempre tive, né, fome e sede de justiça e acabei me formando na área do direito e me especializando na advocacia, né? Mas chegou um momento em que tudo isso já estava me transtornando, né? A gente sai aí meio como salvador, né? E chega uma hora que a gente começa a tomar caldo da onda, né? Os desequilíbrios emocionais que a gente carrega vão se potencializando com os dos clientes e chega uma hora que a gente fala, puxa vida, né? Acho que eu preciso começar a olhar para mim mesmo, porque... Eu preciso me salvar. Eu É, preciso me salvar. E aí eu comecei a entrar nesse mundo das terapias, e todas as terapias que foi fazendo sentido para mim, eu comecei a me aprofundar no estudo.
E até que quando eu estava fazendo um curso de psicanálise, né, uma pessoa acabou me convencendo a conhecer esse universo das constelações e por trás dela esse grande universo aí do pensamento sistêmico, né? Sim. Eu sempre gostei também de questões de física, filosofia, história, né? Sempre gostei muito de. Eu venho também um pouco do mundo esotérico e isso casou, né? Nós acabamos desenvolvendo um método de trabalho que eu chamo de método integrativo espiritual, que tanto na advocacia, quanto nas terapias, quanto nas constelações, né, não tem como eu me dividir para pensar só de um jeito, né? Em tudo a gente atua com todo o conhecimento que a gente tem. E a base da coisa, né, além da lei do amor, né, que é a grande mediadora dos relacionamentos humanos, por isso que a gente acabou se especializando em relacionamentos, né, que viver é relacionar, né, mas a própria ciência mostra hoje, né, que mais do que sermos seres emocionais, né, como a neurociência vem mostrando, mas a física demonstra que cerca de 98% da realidade que nós vivemos, na verdade, nós não estamos vivendo de forma consciente, né? Porque essa realidade é composta de ondas de energia em frequência eletromagnética e só o nosso sistema emocional é que transita com isso. Então, o nosso sistema racional, nosso cognitivo, ele só apreende ondas de energia em frequência elétrica. E isso corresponde a cerca de 2% da realidade. Então, isso que nós chamamos de realidade, que nós brigamos, né, por essa realidade, na verdade é 2% no máximo de tudo isso que a gente vivencia. Por isso o tema, né, o lado oculto dos relacionamentos. Oculto não no sentido de sobrenatural, de nada disso. É oculto porque está no nosso inconsciente, né? A gente Sim. está vivenciando isso e isso amolda os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, mas a gente não percebe isso Nossas decisões. do ponto de vista racional, como a Paula bem falou, né? As nossas decisões são empurradas por isso, Ana, quando na verdade as nossas decisões podem ser pautadas nisso, ao invés de serem empurradas por isso. Sim. Por isso que a gente acaba sempre patinando, né? Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, a gente repete, né, as coisas. E a gente passou também muito por isso e ainda passa, ainda temos situações, lógico, né, como todo mundo, de situações que a gente não enxerga. Por que que aquela situação está se repetindo? Então a gente também faz esse esforço, né, de mergulhar no que exatamente a gente não está enxergando. Então, é bem isso, né? É bem o estado, assim, a gente olha, né, para a gente, para os nossos clientes, como uma pessoa realmente, né, sistêmica, uma pessoa com tudo integrado, né? Inclusive uma coisa puxa a outra, né, Lu? A gente fala assim, quem começa a treinar, fala assim, o bom de começar a treinar, é que aí você já puxa a alimentação. Aí você puxa a alimentação, aí você começa a dormir melhor. Aí você, entendeu? Então uma É coisa tudo vai puxando a interligado. outra, né? E também o movimento emocional é assim. Se a gente não tá bem emocionalmente, olha, a gente deixa de tomar atitudes na nossa vida, de tomar decisões, de caminhar em direção à nossa vida, né? Porque a gente está emocionalmente entupido. É como eu falo que é como se fosse um baldinho de água, né? Se pingar uma gota ali, o negócio transborda. Aquela impaciência, aquela intolerância que a gente fica, aquela situação, eu falo que quando a gente está nesse estado emocional, a gente não consegue mais nada, né? Tipo, não me peça mais nada. E isso a gente vê acontecer em vários relacionamentos. Casais, né? Que estão nos seus conflitos, inclusive relações profissionais. Né? As empresas exigem dos funcionários e os funcionários hoje não estão conseguindo também entregar aquilo que eles gostariam, porque eu tenho certeza que faz parte da nossa natureza dar o nosso melhor, mas as pessoas não estão conseguindo também. Porque, na minha visão, o Atílio também pode completar com isso, que é aquela coisa do emocional. Eu tô tão, sabe, ainda no meu limite emocional, eu tô com tantos emaranhados que eu deixei lá para trás, com tantas dores, feridas, traumas, que eu não tô conseguindo olhar para aquilo,
que eu não estou conseguindo resolver a minha vida. Ou seja, eu não vivo a vida que eu sonhei. E é isso que eu acredito como coach, que as pessoas podem viver a vida que elas sonham, que elas têm como objetivo. A gente pode ser feliz com aquilo que a gente tem, né? Pode parecer muito, você tá falando isso porque você não tá aqui vendo a minha situação. Então, só que aí eu vou deixar a dica já para essa live, que enquanto a gente não agradece ali o que a gente tem, vai ser muito difícil a gente passar para a próxima etapa, né? Eu falo que gratidão é muito fácil, a palavra é linda, mas gratidão, sentir gratidão daquilo que dá certo, é baba. Agora, sentir gratidão daquilo que dói, que tá na sua ferida ali, sabe? Esfregando na sua cara todos os dias, você fala, cara, eu não vou conseguir, né? Então, é exatamente esse o desafio. Olhar para aquilo que dói em você, aquilo que você não gosta, aquilo que você, sabe, vê no outro que te incomoda, aquela situação de um relacionamento conflituoso. O que está acontecendo aqui? Eu preciso agradecer, eu preciso entender, porque senão a gente repete esses ciclos, até que eles ficam tão grandes que não adianta a gente escapar deles. Eles pegam a gente. E é muito comum, né, a gente começar a jogar a culpa nos outros, né? É, esse é o caminho da criança, né? O Bert Hellinger, né, o filósofo e terapeuta alemão que cunhou essa ferramenta aí das constelações fenomenológicas por representação, né, que a gente trabalha com elas, ele dizia que a grande questão, né, da vida é saltar da infância para a vida adulta, né? Nós somos adultos agindo como crianças, porque o nosso ego, né, a cada situação que é parecida com aquelas questões que não conseguiram ser bem solucionadas na infância, o ego reage aqui como se fosse lá de novo, né? Então, o nosso ego é uma criança mimada quando surge algo, né, uma adversidade na vida. E é por isso que a primeira reação é dizer que a culpa é do outro, né? A gente parece que não precisa solucionar a questão, né? A gente se compraz em achar alguém que é o culpado e tudo bem, né? Como se tivesse resolvido. E esse é o problema, né? Porque as questões emocionais que deveriam ser grandes vetores para impulsionar a nossa vida, porque esse lado emocional é o que está conectado com todo o universo, né? Acabam se tornando emaranhados emocionais, né? Essa teia aí vai se enroscando, mano, e isso, ao invés de impulsionar, acaba segurando. De modo que a gente fica preso nesses loopings de tempo. A gente não percebe, porque tudo na vida são ciclos. E como o racional está preso aqui no dia a dia, né? E o ego está sempre contando uma historinha para a gente, para não sair daquela trilha que ele conhece, a gente não percebe que todos os sistemas, né, todos os ciclos que nós estamos vivendo, em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares, em relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade, relacionamentos religiosos, em todos, né? Esses ciclos têm o mesmo início e, portanto, o mesmo desfecho, né? O meio dele é que tem uns detalhes diferentes, personagens diferentes, mas os nossos emaranhados emocionais faz com que cada ciclo da nossa vida comece do mesmo jeito e termine do mesmo jeito, que é o que a Paula falou, né? Isso vai se repetindo e tomando uma dimensão dentro da gente que chega uma hora que a gente precisa enfrentar isso. A Paula usa uma frase que eu acho bem legal. Ela fala, enquanto a gente está respirando, né, a gente vai tocando, né? A gente vai tocando. Você vai tocando. Eu sei que foi o que aconteceu comigo, né? A gente vai se embrenhando no trabalho, né? E naquele ritmo do tem que ser, tem que fazer, tem que acontecer, tem que isso, é o ritmo do tem que, Não né? tem que. E a gente não percebe, né? Até que o negócio toma uma dimensão tão grande que aquilo explode dentro da gente, né? E aí a gente tem que parar e entender o que é que está acontecendo e começar a dissolver aqueles nozinhos que embolou a teia da vida, né? E aí, como que a gente começa a olhar para isso? Ó, eu ia falar isso, Lu, assim, ó,
Existe uma, eu acho que é muito simples até da gente conversar sobre isso, porque existe uma ferramenta que a gente usa no coaching, né, numa sessão de coaching, que é a roda da vida. E se a gente não estiver equilibrando as coisas, não adianta. Os extremos não funcionam, né? O equilíbrio é entre a família, você cuidando de você, porque olha, a gente existe uma preocupação muito grande nossa, né? Porque a gente trabalha com saúde física, mental e emocional, e realmente existe uma preocupação mundial hoje com isso. Tá realmente causando muitos problemas, né? Familiares, conflitos, no trabalho, a pessoa ela mesma, o ser humano está mudando de uma forma muito repentina, drástica, que a gente também não está conseguindo alcançar essas pessoas, né? E vai chegar uma hora que realmente, dependendo da vibração que ela tá, vai ficar mais difícil ainda de conseguir acessar. Então, nessa roda da vida, a gente precisa entender isso também que a Tílio falou, né? O trabalho, ele é delicioso, né? Quem ama o que faz, a gente sabe, gente, é uma máquina, né? A gente vira uma máquina, né? A gente nem trabalha, né? Porque a gente gosta, Exato. A gente incorpora nem e vai dorme, embora. né? A gente nem dorme, a gente nem come, não faz nada, a gente só trabalha. Só que esse que é o perigo, sabe aquela coisa? Eu gosto tanto de fazer isso, que eu faço tanto isso, que eu me perco nas 24 horas que eu tenho. Então, tudo que é demais, né, desencaixa. Então, ou a família tá para trás, ou você com você. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer hoje é essa: como primeiro, como eu estou comigo, né? Olhe para você, como você está com você. Você treina? Ah, não, Paulo, odeio treinar. Olha, tem muitas opções de treino. Sedentário não podemos ficar mais. Isso vai ajudar nas questões emocionais, nas questões mentais dos seus relacionamentos, na sua alegria de vida. O corpo precisa de movimento, faz parte da nossa natureza. Você com a pessoa que você convive, como está? Nossa, Paula, pelo amor de Deus, não consigo. Busca ajuda. Busca ajuda, não demora, sabe? Às vezes a gente acha que vai dar certo. Às vezes a gente acha que a gente mudando um pouquinho, fazendo uma outra coisa, ou então, tipo, aquela briguinha não foi nada, daqui a pouco passa. Gente, não é normal. É comum, mas não é normal, né? Discutir o tempo todo, brigar o tempo todo, ficar de mal o tempo todo, dormir em cama separada o tempo todo, fazer só as coisas que você gosta e, deixa o outro aí, ele não gosta de ir. Não é normal, né? Falar que, sabe aquelas crenças, né? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, homem só faz isso, mulher só faz. Gente, não é assim, né? Então, se a gente acredita, se a gente. Ó, o Raja aqui, ó. Oi. Se a gente. Primeiro, existe essa crença. Será que eu acredito? Porque eu já recebi também, viu, Lu, mensagens de pessoas que falam assim: ai, Paula, você fala essa coisa de felicidade aí, eu não acredito nisso, não. Eu acho que isso é uma coisa muito assim, ilusória. E eu digo, poxa, eu entendo. Porque eu também, por um momento da minha vida, eu não estava mais feliz porque eu estava fazendo coisas que já iam de encontro ao que eu acreditava. Então, esse que é o lance. Por isso que é olhe para você. O que faz sentido para você hoje? Nós não somos, Lu, a favor da separação, mas a gente é a favor de um relacionamento saudável, da felicidade, do amor em si. Porque dá sim pra gente viver melhor. Só que quem tá, de repente, em conflito precisa buscar ajuda. Aí existem as questões profissionais. Quantas pessoas hoje, mais de 90% da população, trabalha com que não gosta? Isso causa muita ansiedade. Por que também isso acontece? Principalmente as questões financeiras. Eu preciso daquele trabalho. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Ou seja, eu vou vivendo uma escassez, eu não consigo largar daquilo. Só que aquilo tá te comendo. Daqui a pouco, nem aquilo vai te sustentar mais. Porque você não vibra mais positivamente com relação àquilo, né? Então, a sua profissão está comprometida. O seu trabalho, o seu dinheiro também está. Existe aquela crença também, né, Lu? O Rá não pode mexer aqui que fica tremendo ali, ó. Existe aquela crença também de tipo, né, das pessoas que buscam um trabalho estável, né? Estabilidade Estabilidade. profissional. Poxa, mas hoje em dia, do jeito que tá, de uma hora para outra, quem garante? A física está aí para desmentir isso, né? Tudo no universo é movimento. O Movimento, estado é contra a natureza, né? sem dúvida. Tudo está em mutação constante.
E se eu não estou mais feliz com aquilo, uma hora a porta vai fechar. Eu falo que energia só cresce, né? Ou a gente está depositando alegria, satisfação, gratidão, amor naquele sistema, a gente está alimentando ele com algo bom, aquilo retorna, tudo que vai e volta. Ou toda vez que eu tô ali, ai, que saco, não aguento mais ir, ai, só tô indo lá por causa do dinheiro, ai, nossa, que chato, meu patrão, odeio fazer o que eu faço. Ou seja, daqui a pouco isso também vai retornar para você. Tudo que vai, volta, tudo que tá dentro tá fora e o que tá fora tá dentro. Não é o outro, não é sobre o outro. Olha, com relação ao outro, agradece que tem o outro que tá te mostrando algo que tá doendo em você. Essa é a maior terapia que você pode fazer, né? Eu falo que Verdade. existe assim, ó, a prova de fogo, assim, você ficar no fogo do negócio é em almoço, reunião de família. A terapia, assim, ó, na veia, né? É a Total. prova de que se você tá bem, você tá bem mesmo. É, Agora, se tem outra coisa que a gente tem que olhar, é isso. Se o outro está mostrando algo, o efeito espelho, né? O Atílio é o terapeuta, ele vai falar, mas eu acredito muito nisso, porque as pessoas trazem aquilo que a gente precisa. A questão é, as nossas crenças, a nossa mentalidade, os nossos sabotadores, é como se a gente ficasse, Lu, assim, a gente não enxerga. A gente não acessa, é uma consciência que a gente não entende, porque a gente não está aberto àquilo. É como se fosse vendou os olhos, né? Tô com venda nos olhos, eu não consigo enxergar. E aí aquilo vai alimentando uma raiva, né? Porque o outro traz. A vida é perfeita, né? A vida faz de tudo para ajudar, mas a gente faz de tudo para atrapalhar. com certeza. Então, mas o nosso sistema, né, Oi. nós como um sistema, a natureza fez isso perfeita, né? O sistema tem os seus mecanismos de autorregulação, né? Porque a grande questão é se o lado emocional é que rege tudo, e se eu não tenho consciência desse lado emocional, né, eu estou condenado a ser refém, né, de mim mesma? Não. É, a natureza tem um mecanismo para isso, né? Assim como o nosso sistema racional tem os seus canais de comunicação, as formas com que o nosso corpo apreende, né, as energias em frequência elétrica, são os canais de comunicação do nosso sistema racional. Que o cognitivo, ele é um sistema fechado, né? O nosso cognitivo, ele não relaciona com o mundo exterior, né? As energias que as anteninhas, né, os órgãos dos sentidos captam, o cognitivo decodifica essas informações e aparece na nossa tela mental aqui isso que nós chamamos de realidade. Então, olha que interessante. A nossa ferramenta que determina para a gente o que é realidade não se relaciona com o mundo exterior. É só uma interpretação. É só o que eu acho que está acontecendo. Não é a realidade. Tanto que a ciência diz que existe a minha realidade, a sua realidade, a realidade da Paula, a realidade de cada coração aí que está com a gente aqui, mas existe a realidade compartilhada, que é isso que nós estamos realmente vivenciando. O que Aham. cada um chama de realidade é o que cada um está interpretando. Agora, olha que interessante. O nosso sistema emocional também tem um canal de comunicação. Um canal de comunicação porque o nosso corpo também é sensível às energias em frequência eletromagnética. Tá? A ciência chama isso de percepção, de sensibilidade, né? Os espiritualistas chamam de mediunidade. Muita gente acha que mediunidade é um dom sobrenatural que uma ou outra pessoa tem para conversar com espíritos, nada disso, gente. Isso é uma capacidade natural que todos nós temos de emitir ondas eletromagnéticas carregadas de emocionalidade e psiquismo e captar ondas eletromagnéticas que estão aí no meio ambiente carregadas de emocionalidade e psiquismo, né? Então nós transitamos sim com esse universo aí dos 98% da realidade que parece algo oculto para a gente. E o É, mais legal... ali, uns têm mais facilidade do que o outro só, né? Mas tudo é treinável, né?
Exatamente, né? Uns têm mais facilidade para fazer com que essa informação saia do sistema emocional e venha para o racional para processar isso. Né? Outros não têm tanta facilidade para isso, mas a questão da sensibilidade todos nós temos. Sim, Tá? E olha que interessante que a ciência descobriu. Em cima do coração, ligado um pouco aí à glândula timo, sim. tem um tucho neural, né, formado aí um complexo ali, formado de células neurais 40% maior do que o cérebro. Maior em Olha isso. quantidade, não em espaço, né? Porque Aham, aqui está mais espremidinho, então fica sim. aqui. O cérebro está um pouco mais esparramado, ocupa mais espaço. Tá? Então, olha que interessante. O nosso sistema cognitivo processa as ondas em frequência elétrica. E esse plexo neural aqui processa ondas em frequência eletromagnética. No centro do nosso cérebro, nós temos o famoso sistema límbico, né? Não estou conseguindo ouvir, não sei. Pronto, vê se foi, Ai, Lu. voltou. Agora voltou. A pineal e a pituitária, né? Essas glândulas são responsáveis por fazer esse jogo aí do eletromagnético para o elétrico e do Ah, elétrico para o eletromagnético. Então, olha que interessante. O nosso sistema cognitivo termina o processo e a informação não descarrega no corpo para a gente agir de forma mecânica, né? Tem, vamos dizer assim, um guardinha de trânsito chamado amígdala, que ele faz com que essa informação, depois que apareceu na tela mental ali, o que a gente chama de realidade, essa informação reverbera aqui pelo pré-frontal, né? No juízo da razão, no neocórtex, né? Para a gente ter um juízo de razoabilidade, né? Para não sair aí atabalhoadamente, né? Fazendo coisas que não devem. Mas olha que interessante. Quando isso volta, né? Tomei a decisão. Quando isso volta de novo para o sistema límbico, a amígdala ainda não dispara para o corpo. Por quê? Porque essa decisão do racional foi decidida pelo ego. E o ah, ego não é uma ferramenta de decisão. O ego é uma ferramenta de entendimento. O ego é que faz a mediação ali no sistema cognitivo das várias possibilidades de interpretação. O ego fecha com uma. Depois, quando o juízo de razoabilidade vem das várias possibilidades de ação, o ego fecha com uma. Mas ele não é um órgão de decisão. Então, olha que interessante. A amígdala faz com que essa informação reverbere de novo pelo neocórtex. Por quê? Porque nessa segunda passagem, a informação que estava sendo processada aqui encontra. Lembra que o povo antigo dizia para a gente, ó, antes de tomar a decisão, ou melhor, antes de executar aquilo que você decidiu, conta até 3. Né? dá um Agora, tempo. se a frequência eletromagnética numa velocidade inacreditavelmente maior do que a frequência elétrica, por que que essa informação demora mais para chegar aqui do que a elétrica? Porque o nosso cognitivo trabalha com o nosso acervo de memória. Em termos eletromagnéticos, a gente trabalha com o acervo de memória de todo o universo. Aquilo que o Jung chamava dos níveis de inconsciente coletivo, Aham. né? Que no pensamento sistêmico a gente chama de campo morfogenético, né? Aquilo que os esotéricos chamam de registros acássicos, né? Bom, essa decisão aqui, essa interpretação de realidade aqui, roda o universo todo. Por isso que parece que ela demora mais que a outra, né? A outra só girou na nossa memória. É um caminho bem mais curto. Tá? Bem Então, mais. na segunda passagem da informação por aqui, aí vem aquilo que o nosso inconsciente realmente está interpretando, aquilo que o nosso inconsciente decidiu realizar.
E é por isso que muitas vezes a gente fala, "Oh, caramba, né? Não devia ter falado desse jeito. O que eu falei, eu deveria ter falado, mas não precisava ser desse jeito, né? Ou então a gente fala, puxa vida, né? Eu sabia que a decisão não ia ser tão legal, que ia acabar prejudicando alguém, mas eu não queria que fosse assim. Mas é que era o certo, né? Tinha que ser assim. Então, o racional chega nessas conclusões, não é? Doa quem doer é o que tem que ser. E executa, né? Quando, na verdade, né, a lei do amor não é assim. A lei do amor sempre acha um caminho que fica, né, dá para apaziguar os ânimos, dá para ficar bem para todo mundo. Não vai ficar perfeito para ninguém, mas todo mundo sai, de fato, foi a melhor decisão. O que eu vejo, assim, é que hoje também as pessoas não, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse deslize de, porque esse lance do ego, muitas vezes a gente não consegue nem com a gente mesmo, né? Hoje tá difícil da gente entender isso com a gente, ou seja, de respeitar, inclusive, aquilo que realmente a gente está sentindo. Então, toda essa explicação do Atílio, ela traz uma informação que é assim, quantas vezes eu vou contra aquilo que eu acredito de verdade. E você pode ver, é como se a gente respondesse uma coisa e fica alguma coisinha lá que a gente escuta. Puxa, mas na verdade, vem uma coisa em você, ó, me arrepia, o seu corpo fala com você. E quanto mais a gente está sensível a isso, quando eu estava falando da roda da vida, né, que a gente tem que olhar para a gente, que a gente tem que olhar para a pessoa que a gente convive, que a gente tem que olhar para o nosso trabalho, a gente tem que olhar para as questões de saúde, né, assim, no estilo de vida saudável, alimentação e tudo mais, mas para as questões espirituais também. Né? Se eu acredito em alguma coisa, se eu faço uma meditação, se eu estou realmente indo ao meu encontro, se eu estou mergulhando naquilo que tá desconfortável para mim, o nosso corpo ele mostra todos esses sinais, né? Às vezes tem uma situação que aí a gente vai tomar uma atitude, mas o seu corpo não ficou bem, né? Te deu uma dor de cabeça, você queimou demais para falar aquilo, você falou coisas demais, ou seja, a gente recebe. Só que a gente também tem uma cultura onde a gente aprendeu que é difícil olhar para isso, né? Quantos anos carregando, né, uma situação que doeu, que foi difícil, que causou um trauma, e quanto tempo a gente vive num sistema que não é mais saudável, seja ele relacionamento amoroso, seja você, seja você no seu trabalho, a gente não tá mais feliz, mas a gente continua na teimosia, aquilo não tá mais prazeroso. Por isso que as pessoas falam, ai, Paula, só você, como assim ficar feliz todo dia? Então, olha para isso. Não é fácil, porque a gente tem que fazer muitas decisões. A gente tem que mudar muita coisa que a gente não quer mudar, né? Porque para mudar a sua realidade, a gente precisa mudar. Então, essa roda da vida é você olhar para o todo, é você olhar para tudo aquilo que te sustenta, né? Tudo aquilo que você faz no dia a dia, tudo aquilo que te alimenta nas questões físicas, mentais, emocionais e espirituais, relacionamentos, amizades. É um grande exemplo, né? A gente tem que melhorar a gente para automaticamente aquilo transbordar numa roda de conversa com amigos sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou pensando, como eu estou me comportando. Uma vez, Lu, eu escutei, né, uma pessoa falou assim para mim: ah, as empresas grandes, né, as grandes empresas que têm que se preocupar, né, com a natureza, com o meio ambiente, com o planeta, com não sei o quê. E eu falei, na hora eu falei para ela, puxa, por que, né, pensar assim? Por que você pensa assim? Ela falou, porque o que a gente pode fazer? A gente é tão pequenininho perto desse mundão. Então, esse é um exemplo. A gente esqueceu que a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte começa a gente com a gente. Começa o nosso respeito com a gente. Começa sentindo e conhecendo quem nós somos. Nós sentimos raiva. Nós não gostamos de muita coisa, só que a gente não sabe falar não. Tem muita coisa que não tá legal, mas a gente não consegue se expressar. A gente não consegue falar o que não tá bom. E aí a gente agride, e aí a gente reage. Ou seja, eu preciso mudar essa roda. Eu preciso primeiro entender que de mim, do meu sistema,
sai tudo isso que está ao meu redor. Eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Consciente ou inconscientemente, enxergando ou não enxergando, querendo ver ou não, né? Então, eu convido realmente, né, as pessoas que passarem por aqui a olhar para esse seu momento. Qual é o seu momento? Se eu perguntasse aqui, o pessoal que está na live aqui, Lu, quiserem colocar perguntas para gente, né? Fiquem à Sim. vontade. Mas assim, olhando para você hoje, o que você mudaria? Se eu fosse uma fada, sabe? Assim, um gênio que viesse aqui e falasse, faça 3 pedidos. Quais seriam os seus 3 pedidos? E se você escrever isso, você vai ver que você também pode mudar. Você pode ser esse gênio para você, mas primeiro você precisa acreditar que é possível. E às vezes a gente já está tão assim, porque realmente eu já passei por situações também que eu estava nessa situação de não enxergar, de não ver e tudo mais, que aí a gente não acha a saída das coisas. Por isso que eu falo, ajuda profissional. Precisa de ajuda profissional, né? Porque a gente fica assim, né, Lu, quando a gente não tá bem? Fica. É Né? uma Uma montanha hora russa, né? super instável emocionalmente. Uma hora tá legal, outra hora tá super chato viver. Uma hora eu quero levantar da cama, outra hora eu não quero mais. Outra hora eu quero comer um monte de coisa que eu vejo na minha frente. Outra hora eu quero fazer jejum. Ou seja, eu preciso entender. Eu preciso achar o equilíbrio disso, né? E o corpinho é que acaba pagando o pato, né? É. Porque começam a aparecer, né? Desde as dores e mal-estares até processos de adoençamento mesmo. Se alguém Pega o quiser físico, né? perguntar alguma coisa, Mas, fica na verdade, tudo isso são os nossos melhores amigos, porque são instrumentos do universo, né? O mal-estar, a dor, né? A insônia, a ansiedade, a depressão, né? Até aquelas doenças cabeludas mesmo que matam a gente, né? Tudo isso são ferramentas que o universo está usando para mostrar para a gente que nós não estamos sendo fiéis àquilo que a gente acredita, aquela verdade que tem no nosso coração. A gente está batendo de frente com ela. E esse conflito interno vão formando todos os emaranhados emocionais. E isso acontece porque a gente deixou de ouvir a criança interior e o ego tomou conta, né? Hoje está muito na moda, né, dizer que a gente precisa curar a criança interior, Ah, não é né? hoje, né? Sempre É. foi. Mas na verdade a solução é curar o ego, né? E como é que a gente cura o ego? Mais uma vez ouvindo a nossa criança interior, porque a nossa criança interior nunca teve doente. Ela está aqui dentro, alegre, sorridente, esperando o nosso racional e o nosso emocional andarem juntos de novo para que ela possa aflorar, né? Eu- E a criança mimada do ego não deixa isso acontecer. Então, se a gente não olhar para essa questão, né, vai ficar difícil resolver os emaranhados emocionais, porque eu sou de uma linha de consteladores que a gente acha legal dizer que a constelação é para qualquer pessoa, né? Bert Helling, dentro da metodologia germânica, né, ele era muito claro. Ele dizia que constelação é só para a pessoa que já é adulta ou que quer se tornar adulta. Né? Para quem quer continuar com o ego criança mimada, não adianta a constelação. Não, porque a pessoa vai resistir, vai criar objeção Objeção não e vai fluir, o movimento de cura vai ser barrado. porque o Não vai ego acontecer. tá fechando, bloqueando tudo isso. O ego criança mimada vai barrar o processo de cura. É igual quando a gente fala, né? Eu acho que isso no teste de sabotador existe, né? Por exemplo, um sabotador que é a vítima, né? Então, Uhum. todos nós somos em algum momento, mas assim, o problema é quando a gente fica muito tempo, né, no estado de vítima. Então, sabe, o Atílio conta uma história que eu acho legal, que é assim, quando a gente conversa com uma pessoa vítima, eu já fui muito vítima também. Mas um dia eu enxerguei isso, graças a Deus, depois, né, de querer entender muita coisa.
Mas a conversa com uma pessoa vítima é muitas vezes assim. Você está conversando e a pessoa está falando, ai, aconteceu tal coisa, ai, agora aconteceu isso, ai, você não sabe, menina, não sei o quê, e vai contando história. E aí você fala, nossa, mas por que você não faz tal coisa? Você fica lá se dedicando, né? Você fica lá ajudando de alguma forma mesmo. Você quer achar, você tem solução para o negócio, porque tudo tem solução, né? E a pessoa te convence de que o dela não tem, né? Então, a gente sair realmente desse estado, né, de vítima, para a gente conseguir enxergar É, ali. a vítima tem sempre uma lista ali prontinha no bolso, né, para Sem dúvida. apresentar para a gente com um monte de razões de por que que aquilo não vai dar certo. Mas ela vive de contar as histórias tristes, né? O pensamento sistêmico fala muito sobre isso, né? Ah, quando a gente vê uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, né? A neurociência também fala isso. A gente se solidariza e a gente já começa a produzir, né, os hormônios ligados à empatia, ao amor, né? E é natural da gente querer ajudar, né? De modo que a pessoa que está, né, com esse vazio emocional muito grande, quanto mais ela se coloca de vítima, mais gente tem ali se solidarizando com ela. Ao passo que se ela se cura desse vazio existencial e começa a trilhar uma caminhada de felicidade, de alegria, né, todas essas pessoas que estavam se solidarizando com ela não vão se solidarizar mais. O Bert Helling falava isso literalmente. O caminho da felicidade é um caminho solitário. Porque, primeiro, que as pessoas, né, a gente não sente empatia, né, no sentido de querer ajudar, de acolher uma pessoa que é feliz. Pelo contrário, a maior parte das pessoas, né, se sente incomodada com a felicidade alheia. Porque eu Não tenho um deveria, vazio né? aqui dentro e a pessoa não tem esse vazio. Como que isso pode acontecer, não é? Às vezes é inconsciente isso, porque Sim. olhando para uma pessoa que não tem vazio existencial, potencializa o meu vazio. E eu não consigo relacionar com essa situação. Então, esse caminho do equilíbrio, o caminho da maturidade, o caminho da felicidade, é um caminho mais solitário, porque a gente vai relacionar com pessoas que estão nessa faixa de frequência. E a maioria das pessoas não estão nessa faixa de frequência. E a gente diminui a... Mas está tudo bem, porque se eu estou com esse equilíbrio, se eu estou com essa felicidade, aquele vulco-vulco da loucura, do emaranhado emocional não faz falta para mim. Pelo contrário, eu aprendi uma coisa, que foi o caminho da cura que eu fiz. Eu aprendi que para que eu conseguisse relacionar com outras pessoas, eu precisava me bastar em mim mesmo. Eu ia falar isso, da dependência emocional em cima do outro, Exatamente, né? eu Se não a posso gente... ter dependência emocional com as pessoas. Ó, isso, vamos colocar isso na prática, num casamento, por exemplo, né? Enquanto eu não tenho afeto, eu não me sinto amada pelos meus pais, por exemplo, eu vou implorar o afeto do outro, eu preciso do outro para alimentar isso em mim. Num trabalho, né? Às vezes pessoas que têm falta, de repente, né, emocionalmente do pai, não fisicamente, eu digo, mas emocionalmente. Ué, o patrão tá sendo ali aquele papel muitas vezes, né? Então existe um, sabe, aquela pessoa que tá lá, não gosta do meu chefe, odeio meu patrão e tudo mais, pensa, porque ali tá seu momento de cura, tá o próximo passo para sua felicidade. Então, é muito dessa dependência emocional, né? Exato. A gente precisa trabalhar isso porque a gente transfere isso no outro ali, né? Exatamente, a gente não está mais relacionando no sentido do equilíbrio entre o dar E o e o receber, receber. Uhum. porque a criança só recebe dos pais, né? Os pais dão, os filhos recebem, os pais falam, os filhos ouvem, né? Os pais ensinam, o filho aprende. É um caminho só de ida, né? E daí, por mais que a pessoa receba, ela não consegue ver que a outra está dando, né? Não, Ela porque sempre vai estar nessa falta, nessa busca. exatamente, nada E aí vai colocar preenche. o problema sempre na outra pessoa, não nela, né? E o outro até vai expelindo mais, né? O outro até muitas vezes vai, porque aquilo vai aumentando na pessoa, né? Ela vai vibrando mais essa falta, essa escassez e tudo mais, e o negócio vai dando aqueles saltos. Por isso que a maioria das pessoas tem relacionamentos adoençados.
né? Porque eu estou usando as outras pessoas, seja no mundo profissional, no mundo familiar, no mundo amoroso, no mundo social, no mundo religioso. Eu estou usando as outras pessoas para tentar tampar o meu buraco, né? É a famosa muleta emocional, né? Então, os relacionamentos não têm equilíbrio, né? E a gente acha que isso é normal. Não é, não. Normal é o que é da natureza. Nós, seres humanos, como nós vivemos numa atmosfera adoençada, é muito comum as pessoas terem relacionamentos adoençados, mas não é normal. Então, o normal era eu me sentir bem com a minha atividade profissional, porque a minha atividade profissional é o que gera o sustento da minha vida e da minha família, né? Sim. Como que eu não me relaciono bem com aquilo que está sustentando as nossas Que eu vidas? passo mais tempo, muitas vezes, né? A pessoa que eu escolhi para a gente construir uma vida juntos, como que essa relação não pode ser prazerosa? Não pode ser pautada, né, pelo equilíbrio, pelo prazer, pela alegria, né? Mas as pessoas acham que é assim mesmo. Homem é tudo assim, mulher é tudo assim, patrão é tudo assim, funcionário é tudo assim. Não, isso não é da natureza, né? Quando a gente olha para qualquer reino da natureza, existem várias espécies, né? Em cada espécie existem milhares de individualidades e Aham. nenhuma é igual à outra. O jeitão é sempre o mesmo, não é? Os Sim. cachorros daquela raça têm sempre aquele jeitão, mas cada um é diferente. Os seres humanos também, né? Todos nós temos mais ou menos esse jeitão. Quando alguém olha, vai, aquele ali, o Atílio é ser humano. Mas não existe outro Atílio no universo. Não Olha, existe outra Luciano no universo. Não existe outra Paula no universo. Então, não tem essa de ser comum, né? Todos são assim. Isso não é da natureza, né? Mas a gente se engana que é assim, e isso vai sustentando os nossos relacionamentos desequilibrados, porque a gente acha que é assim. Eu, na área da advocacia, né, como eu comecei a perceber, imagina, advogado que é bom é aquele que briga com o juiz, briga com o promotor, né, briga com o advogado da outra pessoa e não sei o quê, porque eu tenho que defender o meu cliente, né? Então, na verdade, esse é o capanga jurídico, não o advogado, né? Até que um dia eu me percebi discutindo com o cliente. Foi aí que caiu a ficha. Eu falei, pô, pera lá, alguma coisa não está certa, não. Eu estou discutindo com a pessoa que está trazendo dinheiro para mim, É. né? Algo está muito errado nesse mecanismo aí. Foi aí que eu comecei a perceber, a olhar, né, e entender que, né, todos os meus relacionamentos estavam assim. E, né, foi aí que eu conheci uma coisa chamada sentimento primal, né? O sentimento primal é o que move a nossa linha de raciocínio. Então, a pessoa que é triste, ela sempre vai ter uma linha de raciocínio ligada à melancolia, né? A pessoa como eu, que era mais, né, mais belicosa, mais raivosa, tem uma linha de raciocínio que sempre vai terminar em achar que está sendo agredido ou achar que tem que agredir, né? Uhum. E assim por diante. Agora, se a nossa essência é o amor, se a grande mediadora das relações é o amor, por que que o sentimento primal não é ligado ao amor? Algo aconteceu lá atrás, quando estava sendo construído em mim esse sentimento primal, que deixou a coisa desequilibrada, não é? Então, essa foi uma grande sacada que eu aprendi com o Bert Hellinger, né, na área do pensamento sistêmico. Tem como a gente mudar esse pensamento, esse sentimento primal. Eu não preciso ser raivoso a vida inteira, eu não preciso ser a vítima a vida inteira, eu não preciso ser o fleumático, né, aquele que está sempre adoençado, eu não preciso ser sempre o excluído, eu não preciso ser sempre aquele que está controlando, né? Não. Eu só preciso entender o que aconteceu na minha trajetória
que me deixou dessa forma, né? Que eu construí isso como defesa. Mas eu não preciso me defender, né? A vida é relacionar. E se a gente se defende, a gente não está relacionando. Então eu preciso mudar, né? As linhas tradicionais de terapia e de estudo da personalidade dizem que o sentimento primal não muda. A gente tem que aprender a controlar a raiva, a gente tem que aprender a controlar o vitimismo, a gente tem que aprender a controlar a melancolia. No pensamento sistêmico, não. A gente pode mudar essa linha, né? Se eu entender o que foi que me tornou dessa forma, eu consigo soltar essas amarras emocionais e voltar para o meu caminho de amor, né? Deixar a felicidade, a alegria tomar conta da minha linha de raciocínio. E isso tem solução. Pelo, pela, pela parte sistêmica, às vezes a causa não estaria na gente, né? Está lá atrás, né? Nos nossos Exatamente. ancestrais. Às vezes nem é meu, eu herdei isso de muitas gerações passadas, né? Né, por amor, eu estou seguindo o movimento da família. Né? É exata, e a gente pode ver isso em doenças. Né? Eu tenho um amigo que ele sofreu um infarto, né? E como a gente é amigo desde criança, eu falei para ele, viu, você não quer fazer uma constelação? Né? Não, isso é besteira e tal. Eu falei, então, mas veja bem, seu irmão morreu disso, você já teve primos que morreram disso, seu tio já teve, né? Seu pai morreu disso, seu avô morreu disso, e você tem tio-avô que morreu disso. Né? Você vai esperar o quê para olhar para isso? Né? Ele dá Vai risada e fala, esperar ser você, isso né? aí é aquelas loucuras que você faz de constelação. Né? Mas, né? Olha a linha que vem vindo de muitas gerações permeada na raiva. Né? E conta um pouquinho, para quem não conhece a constelação, como que é quebrado isso, esse ciclo que vem vindo? Então, como algumas religiões falam, né? A maldição de família. É, Então, se eu me reconectar com a minha criança interior, se eu me redescobrir eu mesmo, eu consigo construir um destino diferente. Né? Porque a criança, ela quer ser amada. Então, eu acabo seguindo esses movimentos loucos que vem vindo de muitas gerações da família, por causa desse sentimento de fazer parte. Né? Porque não basta a criança ser amada, ela tem que se sentir amada. E nesse afã de se sentir amada, ela começa a fazer aquilo que os pais querem. Mas a criança não tem a personalidade construída. Ou seja, a criança ainda não tem o sistema racional, né, o ego e esses mecanismos da personalidade. A criança é 100% emocional. Então, ela não está ligada àquilo que o pai e a mãe estão falando. Ela está ligada àquilo que o pai e a mãe sentem. Né, a questão emocional do pai e da mãe. Ou seja, ela se liga ou com os vetores emocionais do pai e da mãe, ou com os emaranhados emocionais do pai e da mãe. Tá? Então, a solução é exatamente essa. Agora que nós crescemos, né, a gente não precisa mais se sentir amado. Agora eu é que preciso me amar. E esse é o mecanismo. Né? Nesse caminhar, o que eu vou entender? O que aconteceu lá nos primórdios, nessa existência aqui, que me fez identificar com situações de outras gerações. Tá? uhum. Porque, como a psicanálise fala, né, tem uma interrupção na linha da vida. Né? Esse é o trauma emocional. No pensamento sistêmico, a gente fala em a criança entendeu como se tivesse acontecido uma interrupção na linha do amor. Mas isso foi um entendimento da criança. Na verdade, não aconteceu a interrupção na linha do amor, porque cada um dá aquilo que consegue. Né? Então, eu acho que faltou amor do meu pai, ou da minha mãe, ou dos dois.
Mas, na verdade, eles amaram com 100% do que eles conseguiram. Às vezes eles também não foram amados, né? Eles não tiveram essa Exatamente. questão e não souberam passar, né? Porque como se você Exatamente. não tem, você não sabe dar. A natureza não dá salto. Se eu não aprendi a ser filho, eu não consigo ser um homem equilibrado, eu não consigo ser um marido equilibrado, eu não consigo ser um pai equilibrado, eu não consigo ser um profissional equilibrado. Porque o primeiro degrau é o de filho. E com quem eu aprendi a ser filho? Com meu pai e com a minha mãe. Se eles também não aprenderam bem a ser filho, isso vai passando. Mas olha que legal, agora que eu sou adulto, eu posso, de forma consciente, olhar para isso. Parar de cobrar coisas do meu pai e da minha mãe. Ah, não, imagina, eu me relaciono super bem com meu pai e com a minha mãe. Meu pai é meu melhor amigo, a gente sai, toma cerveja junto, bate papo, conta piada. Então, olha o signo distintivo do desequilíbrio. Pai e mãe não são amigos, pai e mãe são pai e mãe. Né? Amigo é aquele que a gente conta aquilo que não deu certo na vida, Hoje o aquilo que a Raj, gente não tem coragem de contar para ninguém, a gente Pra conta ninguém. para amigo. hoje o Raj Se eu falou conto assim, isso para meu pai e para minha mãe, alguma coisa está errada, não é? hoje o Raj falou assim, o filho de 5 anos, falou assim, ai, você e o papai, vocês são muito chatos, vocês não deixam fazer nada. Eu falei, filho, que bom. Isso é um bom sinal, é sinal de que nós estamos sendo pai e mãe. Porque pai e mãe não é pra ser Exatamente. legal, né? Pai e mãe é Não é chato, para né? A passar a mão gente na cabeça toda hora, né? tem que fazer um monte de regrinha, né? Tem que ir um monte de obrigação, tem que, não sei, ensinar um monte de coisa. Ó, é mó trampo. E criança precisa aprender limite. Essa é a tônica da infância. Viu? Aprender aonde estão os limites. Uma das E é chato a gente, né, ter que esbarrar num limite. Aqui eu não posso ir mais, né? Uma das coisas que vocês falaram também, que eu acho legal colocar aqui, é assim, a gente se alimenta muito daquilo que a gente produz, né? Então, por exemplo, uma situação mal resolvida gera na gente um gasto energético, né, vital muito grande. Ou seja, eu estou produzindo muita raiva, que eu não sei lidar com ela, e aquilo vai transbordando em mim, assim, né? O negócio vai virando assim, vai tomando conta. Só que é difícil a gente largar isso também, sabe? É uma coisa que alimenta a gente, né? Vou dar um exemplo só da raiva, mas tem várias outras coisas, né? Os traumas, a mágoa, a tristeza, várias coisas. Mas vamos pensar na raiva, né? Que ela é tão poderosa assim. Combustível Um incrível. combustível incrível, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, os momentos que a gente sente aquela raiva são momentos que têm ali informações muito importantes para a gente olhar e ressignificar. São dores que a gente carrega. Essa produção de energia que a gente faz, né, que a gente desperdiça a nossa energia vital e que é difícil a gente soltar, porque quando a gente solta algo que a gente está carregando há muito tempo, o que eu faço quando eu solto isso? É como se a gente se sentisse pelado, Tá sabe? perdido, né? Você fica, parece sem chão, você fica meio estranho. Então, aquilo que você está carregando, que sustenta você, a gente precisa olhar para isso. O que é que está me sustentando hoje? Do que eu estou me alimentando hoje, né? Eu fico muito irritada, eu tenho muita raiva, eu sinto desprezo, eu me sinto rejeitada, eu sinto falta de quê que eu estou sentindo falta, né? O que eu estou produzindo aqui? Isso que estou produzindo, eu preciso aprender a soltar isso. O controle, né? Como o Atílio deu exemplo, eu achei legal colocar isso, porque a gente vai se alimentando tanto disso que depois a gente não consegue soltar. Porque é como se depois a gente não conhecesse mais a gente. Fica uma coisa nova, é uma experiência diferente. Eu lembro, Lu, quando eu fiz uma constelação, que eu falo que essa parecia que eu tinha feito plástica no meu corpo inteiro, que foi exatamente essa. Quando a gente olha para o pai e para a mãe, quando a gente realmente enxerga os nossos pais emocionalmente falando. Né? Então, pessoas que sofrem de ansiedade normalmente tendem a romper hierarquia. Ou seja, eu sou workaholic, eu trabalho demais, eu sou dono da razão, eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu dou palpite na vida da minha mãe.
acredita, você rompeu hierarquia e você está jogando fora, jogando a sua vida fora, porque a gente não precisa gastar tanta energia assim para viver. A gente vive como se fosse maior que o pai e a mãe. É. Verdade. E quando a gente olha para isso, quando a gente vai para o nosso lugar, existe um vazio primeiro que a gente fala, nossa, eu nunca estive aqui. Como que é isso aqui? Ou seja, você precisa aprender agora a respirar esse ar, né? Aprender a estar nesse lugar. Então, é uma prática diária. Por isso que as amizades, o meio que você vive, é tão importante. É a epigenética, ou seja, o meio que eu vivo diz quem eu sou, né? Ou seja, onde eu estou me alimentando de pensamentos, de situações, de comportamentos, de ideias. Poxa, aquilo é a minha vida, é o que eu estou fazendo de mim no futuro. Então, por isso que eu volto naquele ponto de que não são as empresas grandes, por exemplo, né? Não é aquilo que eu estou fazendo, eu não preciso esperar o outro fazer. Eu posso começar com o que eu tiver, pequeno, porque aquilo que eu começar pequeno vai transformar ao redor. Hoje uma pessoa me falou, deu exemplo, né, de uma faxineira. Ah, uma faxineira veio na minha casa e ficou contando do outro, da vida do outro, de não sei o que e tal. Quando ela começou a falar, eu falei para ela, olha, eu vou te pedir um favor, assim, eu não quero que você comente nada da vida do fulano, do ciclano, do beltrano, e também não quero que você fale da minha. Você tá aqui, né, cuidando aqui das coisas, tal, mas eu não quero que você fique esse leve trás, né? Sim. E aí eu achei interessante a pessoa falar, porque eu falei, nossa, é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Interromper o outro, muitas vezes, naquilo que ele está falando. Ou então, a gente fica sem graça naquela É. fala, e aí a gente fala, ai, nossa, é. Não é nada. A gente tem que aprender a falar o que é e o que não é. A gente tem que aprender o que é sim e o que é não. A gente tem que aprender que de mim, daquele momento, pode transbordar muita coisa. E quem faz essa escolha somos nós, né? O que vai reverberar ali, eu tô decidindo. Mas Então, muitas vezes a gente deixa de colocar o nosso ponto, aquilo que é nosso, por medo da reação da outra pessoa, né? exato. E é um exercício, né? É um exercício. Mas por que também muitas vezes? Porque a gente também, de alguma forma, foi alimentando esse relacionamento, né? As mulheres acontece muito isso, as mulheres vão cedendo ou fazendo, ou se doando, ou se entregando, não sei o É a quê. questão do querer ser amado. Que é o prestativo, Como muitas criança, vezes. eu aprendi a fazer, né, para me sentir amado, e agora, como adulto, eu também faço isso. Eu passo por cima de mim, Sim. das minhas verdades, dos meus princípios, para poder estar bem ali no grupo. E é muito dessa coisa da criança e do adulto, né? Emocionalmente falando, porque adulto nós somos, mas o duro é, será que a gente está Duro é o conseguindo? ego ser adulto. É. Porque é um julgamento nosso, né? Quando a gente fala uma coisa, a gente já acaba pensando nisso. Ai, mas eu vou falar isso? Ai, mas eu vou, né? O que o outro vai falar? O que o outro vai pensar? Ou seja, a gente não consegue sustentar aquilo que é bom pra gente. E olha, Lu, do fundo do meu coração, eu acredito também muito que a partir do momento que a gente fala algo do nosso coração, da nossa essência, da nossa verdade, a gente está falando com amor. Porque o ego é essa raiva, né? O ego é né? Aquela avalanche de coisas que a gente faz. Se a gente fala com amor, aquilo também fica bom para o outro. O problema é a intenção que a gente coloca naquilo que a gente está falando, o porquê que a gente está falando aquilo que a gente está falando, né? Então, lembrar a referência, para a gente não errar, para a gente caminhar para o final dessa live, a referência é o amor. Escreve em tudo quanto é lugar. Escreve no seu celular, no despertador, no espelho do banheiro, na porta da geladeira. Mira o amor. Coloca coraçãozinho em tudo quanto é lugar, porque é E uma olha prática. que interessante. Enquanto a questão emocional está lá reservada ao inconsciente, a verdadeira intenção nem eu mesmo sei qual é. Eu estou brigando por uma coisa que, na verdade, não é aquilo que eu estou querendo. Porque a verdadeira intenção está lá no emocional e não no racional. Sim. Então, olha que legal que é, né, as ferramentas de abordagens sistêmicas para a gente entender qual é a verdadeira intenção que tem por trás da intenção.
Porque se eu olhar para isso, muda tudo na minha vida. As minhas decisões, as minhas posições, né, as minhas falas, né, muda tudo. Tá? E é por isso que aqui na Olhe para Você, todos os nossos produtos, sejam a parte de treinamento, sejam as psicoterapias, ou assessorias, mentorias, o que for, a gente sempre tem esse olhar, né, do físico, do mental, do energético, do emocional e do espiritual. Esse é o método integrativo espiritual que a gente chama. Né? Porque às vezes a pessoa fala, é um método integrativo espiritual, tem espírito que vai baixar e vai... Não, não tem nada disso. Né? Porque nós somos seres espirituais. É o A própria autoconhecimento, Organização né? Mundial da Saúde fala isso. Nós somos seres psicobiofísicos, sociais e espirituais. E então, tudo que a gente vai fazer dentro da área de relacionamento humano, a gente tem que olhar Tem que estar. para todos esses aspectos, senão o negócio fica meio capenga. E cada vez isso está mais comprovado, né, Lu? Então, Sim. quem faz treinamento com a Paula também tem essa abordagem. Né? A Paula tem esse olhar do emocional, né? Do mental, do espiritual, não está olhando só para o corpo físico. Quando está fazendo a psicoterapia comigo, uma constelação, uma mentoria, alguma coisa, a gente também está olhando para essa questão biofisiológica, não só, né, para as questões emocionais, porque tudo, nós somos um ser integral, não tem como separar. Né? Quando a Paula está atuando como coaching, ela também está olhando tudo isso. Né? Tá. E nós temos vários produtos aqui, né? Mas um dos que a gente mais gosta é uma mentoria direcionada para relacionamentos, que é o tema da live, né? O lado oculto dos relacionamentos, onde a gente vai aprender a como trazer isso à tona. Primeiro a gente vai passar, né, por um processo onde a gente vai De autoconhecimento. de autoconhecimento, né, perceber as amarras que a gente tem e quais são os caminhos para soltar essas amarras. Para daí, então, a gente estar pronto para olhar para o outro. Tudo começa com a gente mesmo, né? Tudo começa com a gente. Então, ela tem um caminho de 3 meses, onde a gente está aí junto, passo a passo. Né? A gente olha nos 3 círculos de relacionamento, né? A família de origem, a família construída, tenha ou não marido, mulher, filhos ou não, quem é adulto, ainda que seja uma família monogâmica, né? Nem monoparental, monogâmica mesmo, né? É só eu, né? Eu, Sim. meu cachorro, meu gato, né? Ainda que seja isso. E o terceiro ciclo, que é o do trabalho. Tá? A gente vai olhar para esses 3 círculos, né, enfocando eu e os meus emaranhados, para daí eu conseguir olhar para o outro. É bem interessante, é um caminho muito legal. Mas quem ainda não está pronto para esse pacote aí, a gente tem uns pacotes menores, né? São várias coisas. E quem quiser, né, mandar mensagem pra gente ou deixar comentários aí, a gente vai deixar 2 convites, né? Tem esse 3 convites, na verdade, esse da mentoria, que eu acho que é uma das melhores mesmo, que a gente ama fazer, porque é um acompanhamento de autoconhecimento e que você vê mudança nas pessoas, é muito gostoso. Né? A Lu já participou com a gente, assim, e como é bom, né, Lu, quando a gente faz ali algo que a gente vê que a pessoa, cara, saiu carregando que estava pesando, estava sobrecarregando ela, ou seja, a pessoa realmente estava triste, né? E aí a gente vê que isso muda, os olhos mudam, a energia da pessoa muda, então é muito bom, né? Aí tem esse. Agora tem o lançamento também da academia online. Na verdade, há 5 anos ela existe e agora a gente deu um novo formato para ela. Tá muito legal. São treinamentos online, tudo quanto é tipo, musculação, dança, aeróbica, né? Treinamento funcional, pilates, yoga, ou seja, são vários tipos de aula. Tem encontro semanal, assim, com profissionais também convidados. Tem o Atílio, tem vários outros profissionais que trabalham com a gente.
É muito bacana. E tem também dia 10 de maio, que a gente vai fazer um encontro presencial na Casa das Artes, das 16 horas às 18 horas. Vai ser um encontro também muito bacana, falando sobre saúde mental, física e emocional. E, na verdade, a gente vai trazer experiências para as pessoas, não só ficar lá falando, né? Mas sim fazer as pessoas vivenciarem coisas. E vai ser muito legal E é óbvio, né, quem que puder participar. como vai ser véspera dos Dia das Mães, a gente vai dar um enfoque na questão aí do feminino, né? Esse olhar para a mãe. É isso. Perfeito. Gratidão, Paula, gratidão, gratidão, Atílio. E espero que vocês façam mais, que a gente tenha essa parceria mais vezes. Quem tiver alguma dúvida aí e depois pode colocar na live, que a live vai ficar gravada, ou Ah, entra no direct e pergunta ali para a gente, entre em contato que a gente está aí para responder. legal, Lu, obrigada. E se quiser compartilhar também com a gente, né? Deixar a gente como colaborador, Sim, vai na ficar. hora da capa, se você puder deixar aparecendo os três, porque aí aparece também no nosso, né? E aí, a hora que você seleciona, né, editar a capa, se você conseguir correr um pouquinho, você vai ver que fica os três. Na Aí vai. verdade, a gente tem uma capinha já que é Ah, informativo legal! que a gente já mandou na divulgação. Ah, sim, ficou lindo, Não vai ficar. exato. Sim, gratidão pelo convite. A gente amou fazer essa live com você. Muito obrigada de coração por essa oportunidade, né, de deixar a gente expor aquilo que a gente, nosso principal propósito é contribuir com a saúde das pessoas. Então, espero, né, que isso alcance quem hoje, né, precisa também disso, gosta, que nós estamos aqui para isso. É, para Certo, cada um olhar Razi? para si, né? E é isso aí. Como eu sempre gosto de encerrar, né? Um beijo no Um coração E beijo, olha e para para você. você. tchau, Beijo. beijo.